Sejam bem-vindos a mais uma leitura do Sermão do Monte. Nós vamos ler do capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 13 ao verso 20. Faremos então a leitura. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nesta última sessão do sermão, que começa aí no 7:13 e se estende até o final, Jesus dá aos discípulos algumas orientações importantes sobre as decisões que eles precisam tomar na vida. A primeira decisão diz respeito à escolha do caminho, a porta pela qual eles devem entrar, e esta porta dá acesso a um caminho que igualmente é ou estreito e apertado, ou largo e espaçoso. A porta estreita, ela é a porta de entrada do caminho também estreito. Indica que ao entrar pela porta estreita, o discípulo escolhe seguir a Jesus. Ele escolhe caminhar por estes caminhos de dificuldades, de lutas, porém sabendo que o destino final é a salvação. Cada porta, ela dá acesso a um caminho cujo destino já está previamente determinado. Então, ao optar, por exemplo, pela porta larga e pelo caminho espaçoso, a pessoa que entra por ela já está selando, ou já estará encaminhando a sua vida ao destino aqui determinado como perdição. É evidente que Jesus está dizendo aos discípulos que eles devem esforçar-se por entrar pela porta estreita. Ainda que seja dificultoso, ainda que o caminho não seja aquele caminho onde você vai andar sem limites, desregradamente, você obterá como resultado final a salvação de sua alma. Por outro lado, a facilidade com que se pode transitar pelo outro caminho e entrar por esta porta ampla e espaçosa é a questão que envolve, ao ser fácil, o destino é a perdição. E aqui nos faz lembrar o Salmo 1, que fala sobre aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é alguém que tem um compromisso com a santidade, um compromisso de viver segundo os padrões do reino de Deus. E isto é optar pelo caminho estreito, é optar pelo reino de Deus e todas as dificuldades inerentes em pertencer a este reino. Mas quando nós optamos, ou aqueles que optam por caminhar por um caminho espaçoso, eles não querem o reino. Eles querem poder viver segundo os seus próprios pensamentos, viver de acordo com os seus desejos, as suas inclinações carnais, de maneira que eles possam viver como quiserem, sem nenhuma limitação, sem nenhuma regra a lhes ordenar como devem proceder. A opção que o discípulo faz é pela porta estreita e pelo caminho estreito que conduz à salvação. A questão que leva ao próximo assunto é que
andando ainda neste caminho, o discípulo pode ser, de alguma maneira, ainda vítima dos falsos profetas. É por isso que o segundo mandamento de Jesus, o primeiro era entrar pela porta estreita, o segundo é acautelem-se, tomem cuidado, não sejam simplórios. Os discípulos são chamados a serem simples, simples como pomba, porém astuto como serpente. Jesus de maneira nenhuma está dizendo, e ele reprova, essa mentalidade de simploriedade. Ser simplório é ser alguém que, ao perceber o perigo, ao invés de evitar o perigo, caminha em sua direção. Por isso, quando os falsos profetas surgem, e muitos no meio da comunidade, eles se apresentam como ovelhas. E John Wesley chama a atenção para o fato de que, ao se apresentarem como ovelhas, os falsos profetas, eles se valem de artifícios para enganar as ovelhas. Porque ao assumir esta vestimenta de ovelha, esta aparência de ovelha, eles dão a entender que são inocentes, de que são prestativos, de que são verdadeiramente piedosos e que eles têm uma preocupação e um amor pelas ovelhas. Mas tudo isso é muito ilusório, porque na verdade a motivação dos falsos profetas é um amor interesseiro. Eles amam unicamente a si, estão preocupados unicamente consigo. Veja que Jesus lançou mão da figura do cão e do porco. O cão e o porco, eles estão preocupados com as suas próprias sujidades, com aquilo que lhes interessa, aquilo que é a sua própria preocupação, sem necessariamente causar danos às ovelhas. Porém, o lobo não. O lobo, o interesse dele é devorar as ovelhas, é se alimentar delas. E isso diz respeito aos líderes. Paulo, quando orienta os presbíteros de Éfeso, ele os reúne e diz para eles assim: olha, vocês cuidem do rebanho que Deus confiou a vocês, rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue. Porque eu sei, ele diz isso, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja que o cão e o porco são aqueles que estão fora da comunidade dos discípulos. Mas os falsos profetas, que são comparados a lobos, eles são líderes dentro da comunidade. São pessoas que se destacam e começam a liderar o rebanho, mas não liderar o rebanho levando a Deus ou encaminhando a Jesus Cristo, o bom pastor. Eles fazem isso por sorte da ganância, eles fazem isso de maneira orgulhosa para ostentar e de alguma maneira se beneficiar das ovelhas. A preocupação deles não é a saúde das ovelhas, é o lucro, a lucratividade que as ovelhas podem dar a eles. Então, ao invés de cuidar das necessidades das ovelhas, os falsos profetas cuidam de si mesmos. A única preocupação deles é o bem-estar deles. Por isso Jesus disse, fiquem espertos em relação a eles. Eles são lobos vorazes e eles são também espinhos. E ele diz, por acaso você colhe uva dos espinhos? Você colhe figo dos abrolhos? Claro que não, espinho produz só espinho, não produz um bom fruto. E depois Jesus compara de uma maneira metafórica os falsos profetas às árvores más. As árvores más são aquelas que dão a indicação de alguma maneira que vai produzir um fruto. Só que ela não produz o fruto, ou o fruto que ela produz é um fruto mau, é um fruto ruim, que não será bom para aqueles que consumam a eles. Então Jesus diz claramente que não se deve esperar de um falso profeta boas coisas. E é importante que nós entendamos o seguinte:
Jesus está chamando a atenção para uma questão natural. Ou seja, não é natural a maneira como o falso profeta se apresenta. É totalmente artificial. Ele é lobo, mas ele se apresenta como ovelha. Ele não é ovelha. Ele dá a impressão de que é uma videira que produz uva, ou é uma figueira que produz figo, mas na verdade ele é espinho e abrolho. E dos espinhos dos abrolhos você não colhe uva nem figo. E também ele não é uma árvore boa, não é uma árvore que dá um bom fruto. Pelo contrário, é uma árvore má cujo fruto é danoso. Aqui então Jesus chama a nossa atenção para o seguinte: não devemos prestar atenção nas aparências. Então você olha para uma árvore e por mais bonita que ela seja, não é pela vitalidade dela, pelo seu tronco, pelos seus galhos, por suas folhas, que nós conhecemos a natureza dela. Pelo contrário, é pelo fruto que ela produz. Conta-se a história de que uma senhora, ela comprou uma laranja muito doce e chupou aquela laranja e ficou encantada com a docilidade daquela laranja. E falou para o genro: olha, eu vou plantar esta laranja porque ela é muito doce. E o genro, sabendo que era uma laranja produzida por enxerto, ele disse: olha, não planta não, porque vai nascer um pé de limão. E ela teimou e disse: não, eu vou plantar. Então o genro disse: olha, se a senhora plantar, o primeiro fruto a senhora vai chupar. E ela concordou. Então ela plantou e nasceu e tal, e eis que um dia chega o genro, descasca um limão, entrega a sua sogra. Porque a natureza daquela semente estava ali. Embora estivesse presente numa laranja enxertada, era limão. Porque limão era o pé onde foi enxertado a laranja. Então observe que não é exatamente a questão de como as coisas se apresentam, mas o resultado. O fruto produzido. Eu me lembro de que na frente da casa do meu pai havia um pé de laranja e ele produzia uma laranja grande, né? E a gente ficava encantado com aquela laranja. Depois nós descobrimos que ela é extremamente amarga e que se faz doce com a casca dela. Então, não é a impressão que se causa, mas a real natureza que deve ser buscada. E assim, o bom líder é aquele que aponta para Jesus. É aquele que, ao liderar os discípulos, fazem os discípulos querer estar mais perto de Jesus, seguir a Jesus, desenvolver as virtudes, as bem-aventuranças em sua vida. O fruto produzido aqui, John Wesley vincula a ideia de você manifestar a sua real natureza. Então, os frutos produzidos por um bom líder é mansidão, humildade, é um espírito pacificador, é alguém que busca fazer o bem aos outros e não está buscando o seu próprio interesse. Pelo contrário, olha para as necessidades das outras pessoas e busca ser ele a resposta para essa necessidade. Não é o caso dos falsos profetas. Os falsos profetas são aqui apresentados como aqueles que causam dano e não trazem benefício ao rebanho. Então, ao invés de ficarmos nos impressionando com as aparências, deveríamos ser cautelosos e procurar seguir bons líderes. Líderes que nos indiquem a direção correta, que apontem para Jesus Cristo e leve o rebanho a seguir aquele que é o bom pastor. São decisões que os discípulos têm que tomar. Qual caminho eles vão seguir? A quem eles vão ter como líder para o encaminhamento de sua vida espiritual? Isso é de extrema importância e hoje, lamentavelmente, nós sabemos que boa parte da comunidade cristã no Brasil segue líderes que são perfeitamente enquadrados na descrição que Jesus faz dos falsos profetas. Mas observemos o que Jesus diz e procuremos entrar pela porta estreita e seguir Jesus Cristo, pois seguindo nós estaremos livres de sermos enganados, ludibriados pelos falsos profetas. Que Deus assim nos abençoe.